Neymar vai renovar? Sei não, hein? Talvez não seja tão fácil assim o caminho para a renovação do Ney. Ele disse que a decisão ainda não está tomada, mas já estamos chegando em junho e dia 12 é o último jogo dele e o contrato se encerra dia 30 de junho. Será que a gente vai ter uma resposta só depois do dia 12? Vem comigo aqui que a gente vai analisar algumas falas do Neymar e do pai dele que aconteceram logo após o amistoso entre Santos e Red Bull Leipzig, que foi uma ação comercial aí promovida até pelo próprio Neymar, que tiveram algumas revelações aí que vão fazer com que a gente entenda melhor esse processo de renovação contratual do Neymar com o Santos. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e eu conto com a sua opinião nos comentários também, contando o que você acha que vai acontecer e o que você quer que aconteça na situação entre Neymar e Santos. E aí, será que o casamento acabou mesmo? Sobre o amistoso contra o Leipzig e principalmente o pós desse jogo, né? Queria começar falando de uma declaração do Neymar antes desse jogo, ali contra o CRB, quando o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, que ele foi perguntado pelo jornalista da Amazon, eu acho, da Amazon Prime Video, que ele pergunta assim: "E aí, Neymar, já tá decidido se você vai renovar ou não?" Ele fala: "Não, não sei." Então ali já ficou meio, todo mundo já ficou tipo, será que vai renovar? Será que não vai? E ontem a primeira pergunta foi: Neymar, já pensou melhor sobre a renovação? Tem alguma resposta para dar pra gente? Ele falou: eu não falo sobre isso até o dia 12, que é o dia do meu último jogo. Depois do dia 12, eu tomo minha decisão e aí sim eu comunico a imprensa, o clube e os fãs. Tá um clima meio tenso aí, né? Tá um clima de, pô, Neymar veio, ficou 5 meses aí, tá encaminhando pro último mês de contrato. Não conseguiu desempenhar tudo aquilo que se esperava, até por conta da questão física dele. E o torcedor santista vai meio que ficando saturado dessa situação, porque a única esperança do torcedor santista em não ver o Santos de novo na Série B, o Neymar ficando no time e contribuindo não só em campo, mas também nos bastidores, gerando receita, trazendo jogadores novos, trazendo reforços para dentro e fora de campo também. Ele falou isso ali na beira do campo, tal, um corredor de imprensa assim, que o jogador passa e vai parando para falar. Perguntaram: "Ah, Neymar, você vai tomar a decisão então no dia 12?" Ele falou: "Não, é que dia 12 é meu último jogo e depois do dia 12 eu não vejo mais vocês." Falando dos jornalistas, né? Até porque, se ele não vai pro jogo, ele não vai dar entrevista. Ele tá evitando muito falar sobre isso, mas devido ao amor que ele tem pelo clube e se a vontade depender única e exclusivamente dele, eu acho que ele fica, na minha opinião, assim, porque ele se sente bem dentro do Santos e é o único lugar que vai acolher ele e vai preparar ele de fato para a Copa do Mundo sem muitas outras preocupações. Dito isso sobre Neymar e sobre a vontade dele, na minha opinião, tem um fator que pode impedir essa negociação. São dois fatores, né, no caso. O fator Neymar pai e o fator Marcelo Teixeira. O presidente do Santos não é bem quisto pela torcida. Trouxe o Neymar? Trouxe o Neymar, mas na minha visão, o Neymar viria com qualquer presidente que o Santos tivesse, porque era uma vontade dele. E o Santos, óbvio que não ia negar. O Marcelo Teixeira tem tomado muitas atitudes contestáveis, falando que o time dele tá bom, tá bem montado, mas não tá. A gente consegue perceber isso pelos jogos. Muitas das vezes ele se coloca acima da própria instituição Santos. Divulgou a vinda do Neymar antes mesmo do clube. É uma coisa que o Jorge Igor sempre fala, que parece que ele tá nos anos 90. Tem esse fator que pode impedir a negociação. Inclusive o pai do Neymar falou muito sobre isso e eu trouxe aqui as falas dele justamente para a gente entender melhor e chegar num denominador comum aqui. Eu vou ler aqui, então abre aspas, Neymar pai, né? Nós estamos demasiadamente felizes em estar de volta, em estar no clube que é da nossa família, no clube que meu filho despontou no futebol. Estamos tranquilos quanto a isso, não resolvemos nada, porque o contrato do Neymar termina e não foi discutido ainda a renovação, porque a renovação depende de vários fatores. E aí, fecha aspas, ele foi perguntado sobre quais os fatores que dependem dessa renovação. E aí, abre aspas novamente para o Neymar pai. Os fatores de renovação, o Santos vai querer? Se eu estou falando para você que os riscos são nossos e que o contrato acaba em 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não, de dizer se quer renovar ou não. Qual é a renovação? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final? Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos, a que não onerasse o clube. E fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube.
Por mais que as pessoas falem, quanto custa o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade e receita para o clube. Fecha aspas, do Neymar pai. Muita gente vem falando do dinheiro que o Neymar recebeu, vazou aí que ele recebia 21 milhões, cerca de 21 milhões por mês e tudo mais. Parando para pensar, a receita que foi gerada para o Santos, nenhum outro jogador conseguiria gerar. Por quê? Porque o Santos não é mais aquele poder de marketing que era há um tempo atrás. Justamente porque era um time voltando da Série B para a Série A, em reconstrução, com muitas dívidas. Então acabou que essa vinda do Neymar movimentou muito o caixa do Santos. Trouxe novos patrocinadores, o próprio Neymar pai injetando dinheiro, reformando o CT, reformando o vestiário, reformando até alguns camarotes da Vila Belmiro. Então, querendo ou não, eles trouxeram verba e visibilidade. Por isso que ele fala que não oneramos o clube. Onerar seria, tipo, falir. Aí agora tem mais duas partes aqui que eu vou ler novamente. Abre aspas, Neymar pai. Agora cabe ao Santos administrar isso. Não somos nós que vamos administrar. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem sua responsabilidade financeira e tem que ver como vai fazer isso. Se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar e não parte da gente, se a gente tem suficiência para isso. Agora o Neymar tem mercado? Tem mercado. Fecha aspas. Do Neymar pai. Sei que foram só algumas das frases que eu achei esclarecedoras, assim, que eu trouxe, mas ele falou muita coisa ontem, né? No dia que eu tô gravando. E assim, essas duas últimas aqui, pra mim, é uma clara alfinetada ao Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Por quê? Ele fala que cabe ao Santos administrar isso. Ou seja, Neymar pai tá injetando dinheiro diretamente e indiretamente. Eu acho que isso até é meio ruim, sabe? Porque tudo bem, tá gerando receita pro clube, mas tá meio que tirando o peso do clube de fazer esse trabalho, entendeu? E aí ele fala: agora, se o Santos usa esse dinheiro para pagar as dívidas ou não, já não é problema meu. Então ele diz o seguinte: eu tô colocando dinheiro lá dentro, de forma direta, com o meu patrimônio, e de forma indireta com os patrocinadores que eu tô trazendo. Agora, se o clube que tá quebrado, tem dívidas, tá usando esse dinheiro que tá entrando para regularizar suas situações, para pagar suas dívidas, é outra conversa. E se o Santos não tá usando esse dinheiro para pagar as dívidas, o buraco vai ficar muito fundo. E você acha mesmo que o Neymar pai, que é quem gere a carreira do Neymar, vai querer que o filho dele, não só o filho dele, mas o grande gerador de receita dele, fique num clube onde só vai se afundar? Eu acho que não. Essa alfinetada pra mim foi claramente uma alfinetada pro Marcelo Teixeira. E aí no final ele fala se o Santos vai ter estrutura para abrigar o Neymar. E quando ele fala estrutura, eu acho que ele fala muito mais sobre ter um time em volta do Neymar, sobre não cair tudo nas costas do Neymar. Claro que sempre vai acabar caindo, mas, por exemplo, contra o CRB, que o Santos foi eliminado, o Neymar em 1 minuto e meio criou 3 chances de gol, pô. E nenhuma se converteu. Aí no dia seguinte você tem que ouvir gente falando que o Neymar não consegue decidir um jogo contra o CRB. Também tem a questão da estrutura, de estrutura mesmo, de, pô, ter um CT da hora, ter um campo bem cuidado na Vila Belmiro. Então todas essas questões que o Neymar pai já estava mexendo nesses 5 meses, como ele falou, e que provavelmente não vai mais mexer. Ele também falou, esqueci de colocar aqui, que não acredita numa SAF no Santos Futebol Clube. Por mais que muita gente, eu vejo direto no Twitter falando, vá Neymar pai, dê o golpe, faça o Santos virar uma SAF, eu acho difícil também o Santos virar uma SAF na situação que tá. Mas ele falou que acredita numa organização e numa gestão consciente, que aí pode ser encabeçada por ele ou não, ele não falou sobre isso. E no final ele fala assim, agora que o Neymar tem mercado, tem. Será que o Neymar tem mercado de fato? Ele falou que o Neymar nunca passou uma janela de transferência sem ser sondado, e que ele tá sendo sondado nessa também. Eu acho que o Neymar não tem tanto mercado como ele falou ali. No Brasil, eu acho que ele não vai para outro time. Na minha visão, a melhor opção para o Neymar é ficar no Santos. Agora, tudo que envolve os bastidores dessa negociação, a gente nunca vai ficar sabendo, porque o Marcelo Teixeira pode muito bem acabar com essa negociação por conta das ações dele. Arrogante, assim, prepotente, ser um cara que
se coloca acima da instituição. Ele quer ficar conhecido como o presidente que trouxe o Neymar de volta, mas ele pode acabar sendo conhecido como o presidente que perdeu o Neymar e rebaixou o Santos pela segunda vez. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Como você acha que vai ser essa negociação? O que você acha de Neymar e Santos? Será que acabou de fato o casamento ou não? Então eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você acha que ele vai ficar, se ele vai sair e o que você gostaria que acontecesse. Fechou? Deixa o like também, se inscreve no canal. Valeu!